Aleluia. Nós louvamos e bendizemos ao nome do nosso Deus por tudo aquilo que Ele já fez por nós, mais ou menos 2000 anos atrás, e aquilo que Ele continua fazendo. E hoje Ele, sempre na nossa vida, Ele deve ser adorado, Ele deve ser exaltado, Ele deve ser bendito, Ele deve ser realmente digno de toda a honra, de toda a glória, mas hoje é um dia especial. Hoje é um dia especial porque é um dia em que nós nos lembramos do poder que há no nosso Deus, do poder que há no nosso Senhor Jesus. Talvez muitas pessoas possam olhar e falar assim, mas Jesus não disse nada muito diferente do que o A, do que o B, do que um disse, do que outro disse. Talvez se eu pegar hoje um livro de filosofia, um livro de mensagens positivas, as coisas vão bater muito com aquilo que a Bíblia diz. Pode ser. Mas existe uma única diferença. Existe um único fator que diferencia o Senhor Jesus de todos os outros. De qualquer um que você possa pensar. Qualquer pessoa, qualquer filósofo, qualquer grande mestre que você possa pensar, existe uma única diferença que faz toda a diferença. Jesus, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Jesus é aquele sobre quem a palavra ela disse que não sofreria decomposição. E hoje, Ele é digno de ser louvado, Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, mas eu quero que você se lembre do porquê. E eu vou pedir para que seja projetada a palavra, que você possa acompanhar. E nós vamos começar com a promessa sobre Jesus. E a promessa sobre Jesus é muito fácil você guardar. Isaías 52, do versículo 13 ao 53, versículo 12. É muito fácil a gente se lembrar a respeito daquilo que muitos anos antes de Jesus foi dito a respeito dele. E a palavra do Senhor ali em Isaías 53, a partir do versículo 52, a partir do versículo 13, esse trecho na Bíblia é chamado servo sofredor. E esse texto ele diz assim: vejam, o meu servo agirá com sabedoria, e ele será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. E assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, a sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Seguindo. Capítulo 53, então. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. E ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós,
se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. E embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, aleluia. E ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Algumas semanas atrás, foi explicado que essa mensagem ela é tão poderosa, mas ela é tão simples, que ela pode ser representada por cores. Deus Todo-Poderoso te ama, e Ele te amou, e Ele continua te amando. E não importa o que você já fez, o que você está fazendo, não importa o que você vai fazer, o amor dele continua o mesmo, porque é um amor de pai. É um amor que vai além de todas as suas falhas. É um amor que vai além de todas as suas limitações. Porque Ele te ama de tal maneira que Ele entregou o seu Filho Jesus, seu único Filho, para morrer na cruz. Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Mas nós já estamos mortos em nossos pecados, em nossas transgressões. Estamos afastados de Deus por causa da nossa iniquidade. Aquele que não tinha pecado se fez maldito, para que nós, que somos pecadores, possamos nos chegar junto de Deus. Porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados, não há perdão dos pecados. Mas para que você e eu não tivéssemos que sofrer numa cruz, da forma como nós ouvimos que foi, Deus enviou o seu Filho Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista. E aquele que crê em Jesus, aquele que recebe a Jesus como seu Senhor e como Salvador, aquele que entende e aquele que recebe que Jesus é o Filho de Deus, aceita esse sacrifício que foi demonstrado aqui, bebe do sangue, que é o vinho, come do pão, que é a carne. E aquele que recebe a Jesus e o sacrifício que Ele fez por nós ali naquela cruz, pode se chegar diante do Deus Todo-Poderoso e chamar Ele, sabe como? Pai.
papai, paizinho. Porque o amor de Deus por você não muda. Mas o que muda é você aproveitar esse amor. É você gozar desse amor. É você usufruir desse amor. Porque esse amor de Deus sobre a sua vida só pode ser através de Jesus. E uma vez que você aceita esse amor, é nosso papel crescer nele. É nosso papel continuar conhecendo ele. É nosso papel perguntar a ele qual é o sonho que ele tem para a nossa vida e não a gente querer dizer o nosso. É nosso papel conhecer qual é a vontade dele para a nossa vida. Viver um relacionamento com Deus. E sabe, queridos, muitas pessoas se lembram que Jesus foi traído. E muitas pessoas acham que Jesus foi capturado por conta da traição. Mas eu quero que você saiba aquilo que diz a palavra em João no capítulo 10, o versículo 17 e 18. Jesus, ele diz por que ele se entregou. Jesus, ele diz o que o levou a ser preso. O meu Pai me ama porque eu dou a minha vida para retomá-la. E o versículo 18: ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Jesus não foi traído porque ele foi traído, então ele se entregou na cruz. Jesus se deixou ser levado até a cruz. Porque quando os soldados eles vieram para prender Jesus, ele disse assim, e aí um dos seus discípulos ele se levantou para combater aqueles homens. Ele disse assim: para! Ou você não acha que eu poderia dar uma ordem aqui, poderia dizer uma palavra, e meu Pai enviaria 12 legiões de anjos para me livrar? Quando Jesus estava diante de Pilatos, ele estava ali sendo julgado injustamente. Pilatos virou para ele e falou assim: você não vai falar nada. Eu sou aquele que pode te condenar ou te livrar. Jesus virou para ele e falou assim: a autoridade que você tem, você não teria se não tivesse vindo do alto. Jesus estava dizendo assim: se não fosse pela vontade do meu Pai, você não sabe o que eu poderia fazer. A palavra diz que Jesus foi manso. Sabe qual que é o conceito de manso? Manso é alguém que sabe o poder que tem, mas não coloca em prática. Manso é aquele que sabe a força que tem, mas não coloca em prática. Um cachorro manso é um cachorro que pode, dependendo do tamanho dele, te destroçar, mas ele não faz, porque ele consegue controlar. Jesus, ele foi manso, porque todo o poder havia sido dado pelo Pai para ele, e ele não usou, para que você, para que eu pudéssemos receber essa salvação. E eu não sei se todos os que estão aqui, se todos os que estão nos acompanhando pela internet, já um dia receberam o Senhor Jesus. Como foi contado aqui, todos pecamos e estamos afastados da glória de Deus, da presença de Deus, do presente de Deus.
E eu quero te convidar nessa manhã a não morrer. Eu quero te convidar nessa manhã a não viver essa morte, mas a entender que Jesus, aquele que era perfeito, aquele que é perfeito, se fez por mim e por você maldição naquela cruz. E eu quero te convidar a aceitar esse sacrifício pela sua vida. E esse convite você pode aceitar no seu lugar. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu quero convidar a cada um a fechar os seus olhos. E eu quero convidar aqueles que quiserem aceitar ao Senhor Jesus. Aqueles que quiserem, talvez nessa manhã eu já aceitei o Senhor Jesus, mas nessa manhã eu entendi pela primeira vez o que isso quer dizer. Eu quero te convidar, se você quiser aceitar ao Senhor Jesus, se você quiser renovar os seus votos, se você quiser, de fato, nesta manhã, com entendimento, aceitar aquilo que Jesus fez pela sua vida, eu quero te convidar a levantar a sua mão, para que nós possamos orar por você. Aleluia. Aleluia. Jesus, Ele te chama para poder ministrar uma nova vida. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor Deus e Pai, nós queremos entregar diante de Ti cada uma dessas vidas, Senhor. Que nesta manhã, Senhor, querem, Senhor, aceitar o sacrifício que o Senhor fez pela vida delas. E eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, agora, que o Senhor possa ministrar sobre estas vidas, Senhor, toda, Senhor, o perdão dos seus pecados, que o Senhor possa, Senhor, ajudar a cada uma dessas vidas, Senhor, a realmente reconhecerem que elas, Senhor, precisam do teu perdão. E que o Senhor possa agora inundá-las com o teu perdão. Que o Senhor possa, Deus, agora inundá-las, Senhor, com a tua glória. E que em nome de Jesus o Senhor possa, Deus, escrever o nome dessas vidas, Senhor, no livro da vida, Senhor. Em nome de Jesus. E eu quero convidar aqueles que levantaram a mão e aqueles que talvez não levantaram a sua mão, mas que querem fazer essa oração. Eu quero te convidar neste momento a você repetir comigo a seguinte palavra: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Me ajuda a andar conforme a tua vontade. Escreve o meu nome no livro da vida e vem habitar e transformar e dirigir a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. E sabe, queridos, esse Jesus, Ele fez tudo o que Ele fez, mas Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E diz a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 8, versículos 10 e 11, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Romanos 8, versículos 10 e 11, diz assim: se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito, ele está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. O mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos é o poder que é capaz de te tirar do seu pecado, é capaz de restaurar a sua vida, é capaz de restaurar a sua maneira de viver, é capaz de restaurar a sua maneira de pensar, transformando isso para que o Espírito de Deus, ele possa viver em você.
E ele não apenas está vivo, mas ele reina. E para terminar, Apocalipse, capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 13, diz assim a palavra do Senhor, porque Jesus ele está vivo. E diz ali em Apocalipse, capítulo 4, a partir do versículo 5 o seguinte: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal, e no centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. E o primeiro ser parecia um leão, o segundo um boi, o terceiro rosto como de homem, e o quarto parecia uma águia em voo. E cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. E eles lançam as suas coroas diante do trono e eles dizem: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Aleluia. E no capítulo 5, no versículo 8, no versículo 6. Depois eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé. E no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos, ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. E ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, e cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. E tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Certo, bispo? Essa é a palavra que o Senhor compartilhou conosco no domingo passado. O Senhor Jesus, Ele morreu, Ele está vivo, Ele ressuscitou, está sentado sobre o trono, e Ele veio como cordeiro, mas Ele vai voltar como leão, porque a palavra diz que Ele é o leão da tribo de Judá. E dessa vez, queridos, Ele virá para governar, Ele virá para reinar, Ele virá para cumprir aqui o plano do Pai sobre as nossas vidas. Amém? E eu quero convidar o ministério de louvor para vir à frente. E nós iremos louvar e bendizer ao nome do nosso Deus, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Por isso que nós não temos aqui uma cruz com Jesus sofrendo. Por isso que o pastor Ricardo, ele fez questão de vir aqui e dizer: Jesus sofreu todas estas coisas
mas ele está vivo, porque este poder que está sobre ele, este poder que o levantou da morte, é o poder que nos dá direito de nos chegarmos diante do Pai, de honrarmos a Deus, de podermos realmente ver que Jesus é Deus. Porque se não fosse por esse agir do Senhor, ele teria sido somente mais um. Existem pessoas que creem que Jesus foi um profeta. Existem pessoas que creem que Jesus foi uma pessoa, um mestre muito importante. Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele que morreu por mim e por você, mas que ressuscitou e está assentado à destra do Pai. Amém? E nós iremos louvar, nós iremos bendizer. E eu quero te convidar a se colocar em pé. Se você quiser continuar sentado, eu quero te convidar simplesmente a você louvar e adorar ao nome do seu Deus, do Cordeiro, que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Em nome de Jesus.